achava que as sereias conseguiam enfeitiçar os homens pra depois escravizar eles, porque aí não tem graça, né? Oi, morceguinhos, eu sou a Lili, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a primeira série do canal e eu resolvi trazer H2O Meninas Sereias. Eu vou tentar contar a primeira temporada inteira aqui pra vocês. Tem todos os episódios completos aqui no YouTube. A primeira temporada tem mais ou menos 26, 27 episódios e cada episódio tem mais ou menos 22 minutos, então é rapidinho pra assistir. H2O Meninas Sereias é uma série australiana, então ela não é americana. Eu lembro de assistir sempre no Boomerang, né, na época que eu assistia, passava tipo 10 horas da noite. Da história de 3 amigas que se transformam em sereias dentro de uma ilha. A série começa com a personagem da Nanda, que faz natação, então ela tá ali numa piscina treinando, e quem tá ajudando ela a cronometrar o tempo é a Claire, que é a amiga dela, elas são amigas há muitos anos. Então no começo da série a gente já tem, no começo do episódio, né, a gente já tem essa informação, né, que a Nanda faz natação e a Claire tá ali ajudando ela. A Claire tem muito medo de água, e aí quando a Claire tá saindo de lá, a gente encontra o Igor Bennett, que é insuportável. Ele é riquinho, mimado, filho de papai e extremamente arrogante. E aí, eu não lembro agora direito o que a Claire fez pra ele, e aí ele vai se vingar dela, ele tá arrumando tipo um bote dele, eu não sei se é um barquinho, eu não sei o que é aquilo, gente. Só sei que ele pede ajuda pra ela, tipo, ajudar ele a passar as ferramentas, e quando ela vai fazer isso, ele deixa ela sozinha ali e empurra o barco sentido mar. E aí ela morre de medo de água e aí ela sai à deriva. Mas aí quem aparece pra ajudar ela é a Drica, que é a nossa terceira garota, a terceira personagem principal. E aí a Drica conserta, né, o que tinha que consertar ali. E aí elas conversam e a Drica é nova na cidade e muita gente acha ela esquisita. E aí ela consegue consertar o barquinho, ela sai, ela até consegue molhar o Igor ali de vingança, e no caminho elas encontram a Nanda. E aí elas chamam ela pra dar uma volta, né, de barco. E aí ela vai, elas curtem, só que aí tem um certo momento que o barco para de funcionar do nada, eu acho que era a gasolina que tinha acabado. E aí elas estão à deriva, né? E aí elas veem de longe a Ilha Mako, que é uma ilha mais próxima ali da cidade, do bairro delas. E aí elas pensam em remar até lá, que é o que elas fazem. E chegando na ilha, a Nanda percebe que para poder ter sinal no celular, elas têm que subir cada vez mais alto, né, para poder ter sinal. E agora eu vou falar um pouco da personalidade dessas 3 garotas, gente. Porque a Nanda, os pais dela também têm dinheiro, é uma família super bem estruturada e tudo mais. Só que ela é uma garota nerd e ela não se acha, né? Porque os pais dela têm dinheiro e tudo mais, que nem o Igor, diferente, né, do Igor. A Nanda já é mais humilde, ela batalha pelas coisas que ela quer, ela é muito confiante, então, assim, no quarto dela tem cheio de troféus, de medalhas, de coisas que ela já conquistou. Ela é aquela garota que topa todas as atividades, sabe, extracurriculares na escola. E ela é super confiante, ela lida mais com a razão do que com a emoção, sabe? Ela é super pé no chão. Já a Claire, ela é uma garota que tá ali no meio termo, né? Tipo, entre as duas, a família dela não tem muito dinheiro, mas também é estruturada. O pai dela é pescador, né? Eles são um pouco mais simples. No começo da série, a mãe da Claire ainda tá na família, porque no decorrer isso não vai mais acontecer, mas enfim. A Claire já é uma garota, assim, nerd, também gosta de estudar. Mas ela tem um pouco mais de medo, então ela é um pouco mais medrosa, ela não é nada confiante, ela se coloca muito pra baixo. Enfim, ela vai estar sempre ali no meio termo, sabe? Aquela meio indecisa, não sei o que eu faço, enfim. A Drica já é uma garota super esquentadinha, assim. Ela já lida com as coisas de acordo com a emoção, então ela já fala o que ela pensa, entendeu? Ela já é mais rebelde, é a garota rebelde do grupo. E é a personagem que eu mais gosto. E a gente não tem muito contexto sobre ela, né? Apenas que ela mora com o pai dela num trailer. Então, das 3, ela é a mais pobrezinha, assim. Não que tenha ênfase na série isso, não tem. Mas, enfim, só pra contextualizar vocês. E aí, a Nanda quer subir aquela montanha, né? Pra poder pegar sinal. E aí, elas têm que entrar na floresta, né? E quando elas fazem isso, elas estão passando por um riacho, tem uma rocha gigante. Quando a Claire vai passar, ela cai dentro de um buraco que, assim, apareceu do nada. E aí as duas vão atrás dela pra ajudarem ela. Elas têm que continuar por lá, porque não era só um buraco que tava no chão. Era um buraco que era tipo uma entradinha secreta de uma caverna. E aí elas andam lá dentro. Quando elas andam, elas conseguem chegar no topo do vulcão, porque parece um vulcão aquela montanha da ilha. E aí, gente, lá tem a coisa mais linda do mundo, que é uma lagoa azul, que tem passagem com o mar. Então elas conseguem ver lá em cima, né, a abertura, elas conseguem ver o céu. Elas estão literalmente dentro daquele vulcão e embaixo tem a lagoa. E aí a Nanda percebe que tem oscilações, então tem contato com o mar e ela fala, bom, a nossa única saída é aqui. A gente vai ter que sair pelo mar.
Eu não ia nem ferrando, gente. Eu não sei o que eu ia fazer, mas, nossa, desesperador. Ter que passar pelo mar ainda ali. Já falaram que tem tubarões e outra tá de noite. Eu não iria. Mas, enfim. Aí a Claire tá com muito medo de sair, mas aí a Drica convence ela e aí elas acabam entrando ali na lagoa. Só que aquela noite era noite de lua cheia. E aí, bem naquele momento, a lua aparece e fica bem no topo daquele cone. E a água começa a ferver, tipo, dá uma borbulhada assim estranha. E assim, a gente consegue ver várias luzinhas brilhantes, um brilho estranho que aparece ali do nada. Elas acham aquilo estranho, mas elas não dão muita bola. E aí elas saem por lá. Conveniências, né? Conveniências de roteiro. Segurança ali, né, da costeira, não sei dizer, gente. Tava passando bem ali, bem naquela hora e acabou encontrando com elas, então eles salvam elas dali. E aí, no dia seguinte, todas elas, quando vão se molhar, entrar no banho, enfim, uma cauda nasce ali, gente, magicamente. É bem mágico mesmo, porque não mostra elas se transformando, tipo, mostra que o corpo delas inteiro, assim, ficou como se fossem borbulhas de água e aí já mostra que elas estão com a cauda, sabe? E elas têm uma cauda laranja gigante e um topzinho, assim, de escamas também, o que eu não curto muito, mano, eu não curto esse design. A única coisa dessa parte que eu gosto é que, assim, a cauda, ela é feita com efeito prático, não é com CGI, então maravilhoso. E eu não gosto das três terem a cauda laranja, tipo uma cor só. Eu acho que a cauda deveria vir com a cor da personalidade, sabe? Alguma coisa assim. Acho que faria muito mais sentido. E eu sei que é pra criança, então elas colocam tipo um top mesmo. Eu acho que poderia ser diferente, podia ser uma coisa mais real, mas é aquilo, né? É uma série pra criança, então é assim o design e a gente tem que aceitar. Até mesmo a forma que elas se transformam eu acho muito ok, porque é pra criança. Mas se eu fosse fazer essa série, eu colocaria uma coisa mais Siren. Vocês conhecem Siren? Também é uma série de sereia, só que é um pouco mais terror e é maravilhosa. Eu também vou trazer aqui pro canal. Nessa série, né, na Siren, quando elas vão se transformar, é uma coisa que dói, sabe? Porque mostra graficamente, assim, por exemplo, a cauda se partindo, sabe? Rasgando e aí a perna delas saindo. É uma coisa bem mais gore, mas eu acho muito mais real e é isso, por isso que eu gosto, né? Mas voltando pra série, as três descobrem em diferentes momentos que elas transformaram em sereias e elas se juntam pra conversar sobre isso e aí a Nanda não quer acreditar que isso aconteceu, né? Porque a Nanda é mais cética, né? Ela é mais pé no chão, como eu falei pra vocês. A Drica tá toda animada, ai meu Deus, a gente virou sereia, e a Claire tá um pouco assustada. E aí a gente conhece o personagem Léo, que é um amigo da Claire, que ia estudar com ela, e ele também vai ser bem importante, assim, pra trama. E aí elas conversam e elas falam, bom, a gente vai ter que voltar pro mar, né, pra poder investigar mais o que tá acontecendo com a gente. Então, entre o primeiro episódio acontece isso, e aí pro segundo episódio elas descobrem também que elas têm poderes mágicos, né, envolvidos com a água. Então a Nanda, ela descobre que quando ela faz assim, ela consegue congelar a água, e a Claire, quando ela faz assim, ela consegue levitar a água, moldar a água do jeito que ela quer, enfim, essas coisas. A Drica, ela demora um pouquinho pra descobrir o poder dela, mas ela descobre que fazendo assim, ou assim também, a água ferve. Então, o poder tem a ver com a personalidade delas, gente. E isso eu achei muito legal, tipo, faz total sentido. Como eu falei pra vocês, a Nanda ser mais fria, mais pé no chão e tudo mais. A Drica ser mais esquentadinha, então o poder dela faz sentido. E a Claire tá ali no meio termo, né? Ela é mais maleável. Então faz todo sentido. Eu adorei isso. No segundo episódio, tem uma garota que chama Miriam, que é a patricinha da escola, que ela vai dar uma festa na piscina e a Claire, ela cismou que ela quer ir. Não sei porquê, mas ela quer ir. E aí ela vai, e aí ela acaba caindo na piscina, na verdade o Igor joga ela lá. E aí todo mundo sai, o Léo aparece pra salvar ela, e aí ele descobre que ela é sereia e que as outras duas também são. Então o Léo passa a descobrir que elas são sereias. Tem também nesse episódio a Nanda sai da equipe de natação. Então nós temos essas informações, que elas viraram sereias, elas têm poderes, a Nanda sai da equipe de natação, o Léo descobre que elas são sereias, né, e fica amigo delas assim, né, já era mais amigo da Claire, mas enfim, ele passa a ajudar elas, né, porque ele é muito nerd, então ele gosta muito de ciência, de biologia, essas coisas. E além disso, elas selam um pacto entre elas, que elas não vão contar nada pra ninguém, né, e que elas sempre vão ser unidas. A Nanda e a Drica, elas estão cada vez mais empenhadas nessa vida e também a descobrir sobre elas mesmas. Então elas vão pro mar direto, elas vão pro mar pra calcular mais ou menos o tempo que elas conseguem ficar segurando a respiração. Enfim, elas aproveitam tudo, só que a Claire demora um pouquinho mais. Ela só faz isso quando ela vai salvar uma tartaruga marinha, porque, como eu falei, o pai dela é pescador, proibido, né, usar algumas redes de pescas que podem ficar presas às tartarugas marinhas. E aí quando uma fica presa, acusam o pai dela e aí ela vai salvar a tartaruga, enfim. É um rolezinho, mas aí ela passa a ter mais confiança, entrar no mar, e aí ela perde o medo de nadar. Coisa que acontece que vai ser importante na história é que a Nanda, quando tá nadando, ela encontra no mar um colar
prata, eu vou deixar a imagem aqui pra vocês verem. E aí ela fica com ela, depois ela dá esse colar pra Claire. Não lembro agora o motivo, mas ela dá pra Claire o colar. E aí a Claire arruma um emprego no parque aquático, né? Ela faz de tudo lá, ela alimenta os golfinhos, ela vende sorvete, faz várias coisas. E aí a gente conhece a dona Margot, que é uma senhora que parece que sabe que elas são sereias, né? Tipo, ela é uma mulher muito misteriosa, né? Mais velha. E ela tá sempre de olho na Claire, sempre soltando umas frases assim, tipo, toma cuidado com a água, umas coisas assim, sabe? E um belo dia, a dona Margot aparece pra Claire e avisa ela sobre elas tomarem cuidado com a lua cheia. Olha, essa noite tem lua cheia, toma cuidado. Só fala assim, não olha pra nenhum reflexo, não olha pra lua, não olha pra lua, entendeu? E aí ela fica meio encucada, avisa as meninas, mas elas não entendem muito bem o porquê, o que aconteceria, enfim. E aí nessa noite tá sendo a festa de aniversário do pai da Nanda, no qual ela foi muito dedicada, como sempre, né, fez uma festa inteira pra ele. E aí ela acaba vendo o reflexo da lua cheia e ela fica doida. E agora eu quero explicar pra vocês o que acontece, gente. Na lua cheia, elas não podem olhar pra lua, porque senão alguma coisa acontece com elas. Alguma coisa assim, o quê? Bem diferente, gente. Qualquer coisa pode acontecer com elas. Não tem uma regra específica, sabe? Vai ter alguns episódios que uma vai olhar pra lua e vai começar a cantar, uma vai olhar pra lua e vai querer ir nadar. A Nanda, nesse caso, ela fica louca, assim. Ela quer ir pra água, ela começa a comer sardinha, ela começa a insultar as pessoas, não, mas ela começa a ser sincera demais com todo mundo, sabe? Ela beija o Bruno. Quem é o Bruno? É um menino que é surfista, que não é relevante pra trama, mas ele é surfista e ela é muito afim dele, e aí ela beija ele nessa festa. Ela fica meio doida, sabe? Atitudes assim, meio doidas. E então elas têm essa consciência de que na lua cheia não pode olhar pra lua. Todas elas não, porque nessa noite só acontece com a Nanda. As outras, elas olham pra lua, só que não acontece nada. Elas ficam até meio hipnotizadas, mas tipo, nada acontece, sabe? Elas voltam ao normal. E aí nessa noite elas tentam ajudar a Nanda. Quando a lua cheia acaba, fica tudo bem. E aí ela volta ao normal. Agora a gente vai entrar num episódio que é um dos mais importantes para essa primeira temporada, que é a chegada da Doutora Damon. Que é o episódio da Doutora Damon, que é uma bióloga marinha. E aí, como o Léo gosta muito dessas coisas, né? Ele quer seguir nessa carreira, ele faz uma inscrição para poder fazer tipo um estágio, né, com ela, e dá certo. Ele é contratado. E aí, ele, como tá estudando sobre as meninas, ele leva pro laboratório uma amostra de DNA das três. De uma das três. E aí ele acaba esquecendo essa amostra no vidrinho. Quando a doutora Damon vai ver o que é, ela percebe que aquela célula em contato com a água faz se transformar em uma célula de outra espécie, o que chama muito a atenção dela, obviamente. Como ela tá muito encucada com aquela célula que ele encontrou, ela propõe uma viagem de estudos, né? Ela propõe, assim, tipo, a maior proposta que ela poderia da carreira dele, sabe? Uma coisa, assim, que, tipo, ele super toparia se fossem outras condições, né? Mas ela tá apenas interessada naquela amostra, por isso que ela faz toda essa proposta pra ele. E aí, a Claire fica um pouco com ciúmes da relação do Léo com essa doutora Damon. E aí, gente, quando ele percebe o que ele tá fazendo e tudo mais, ele acaba trocando as amostras e ela vai embora. Então, tipo, nesse primeiro momento que a doutora Damon aparece, o Léo recusa, né, essa viagem e troca as amostras ali antes que ela perceba. E aí ela vai embora sem a amostra dele. E aí, nos próximos episódios, a gente tem uma aproximação um pouco estranha da Drica com o Igor, porque vai ter uma competição de cinema, né, de curtas-metragens, ali no bairro onde eles moram, e aí o Igor quer fazer um vídeo dele mesmo, tipo, surfando, alguma coisa assim. Só que nesse momento ele é atacado por tubarões, e aí a Drica salva ele, sabe? E aí, falam que ninguém viu tubarão nenhum ali, que ele pagou o maior mico. E aí a Drica, ele fica muito chateado com isso, e a Drica se aproxima, ela fala, não, eu acredito em você, sabe? Tipo, rola uma aproximaçãozinha dos dois. E aí tem até um episódio que a Drica percebe que o Igor, ele tem problemas com o pai dele, porque o pai dele também é um babaca e muito abusivo. Então, né, é aquele reflexo, né, do pai com o filho. E aí a Drica percebe essas coisas no Igor e percebe que no fundo ele pode ser um cara legal. Tem um episódio em que a lua cheia aparece e aí, detalhe, né, toda a lua cheia agora, elas passam a noite juntas, né, na casa de uma das três. Elas fazem tipo um rodízio. E aí elas cobrem tudo, né, tampa a janela, faz tudo pra elas não verem a lua. Só que aí a dona Margot aparece e fala pra Claire, enfatiza pra ela sobre a lua cheia nessa noite, e aí ela acaba vendo o reflexo, eu não sei como, gente, eu não sei por que ela deixou isso acontecer, mas ela vê o reflexo da lua cheia. E um detalhe importante desse episódio é que logo no comecinho mostra que ela foi cantar, porque assim, existe uma lanchonete chamada Juicy Net, né, Juicy Net Café, e aí tava tendo tipo um karaokê lá, e aí colocaram ela pra cantar,
ela foi cantar e ela é super desafinada, ela canta muito mal. E aí todo mundo zoou com a cara dela. E aí na lua cheia, a partir do momento que ela olhou pra lua, ela ficou enfeitiçada e ela passou a conseguir cantar muito bem e a hipnotizar todos os meninos. E é o que acontece nesse episódio, todos os meninos ficam, tipo, bem encantados por ela. Até, assim, mano, a lua cheia inteira, a noite inteira, até de manhãzinha, até a lua tá no céu ali, descendo. A Claire tá cantando ainda. E aí quando passa, o feitiço passa. E é um episódio super engraçado. Diferente do que acontece no próximo episódio. Porque a Dona Margot, ela mora num barco. Só que esse barco não tem licença. O barco tá enferrujado, né? Ele não tá nas condições que precisa estar pra ter essa licença pra ela morar. E aí o Igor, que é um peste, ele acaba brigando com ela por causa disso. Tipo, que não tem nada a ver. E aí parece que quando ela foi sair com o barco dela riscou o jet ski dele, alguma coisa assim. E aí ela tem um ataque do coração nessa hora. A Nanda tava junto e a Nanda defende ela. Só que aí, né, ela foi pro hospital. E quando a Nanda pega ela no hospital, leva pra casa dela, sem conversar com os pais dela. Mãe, trouxe a senhora Margot aqui pra morar com a gente, tá? Um tempinho. E aí ela comenta que no barco dela tem os tesouros dela, né? Os tesouros preciosos dela. E ela comenta que ela tinha duas melhores amigas, que é a Grace e a Julia. E ela tem foto dessas meninas no barco. E aí, durante a noite, a Dona Margot, ela vai fugir, porque ela quer continuar com o barco dela. Então ela foge com o barco dela. E aí de manhã, a Nanda vai procurar, a Dona Margot sumiu, ela vai atrás, só que o Igor também já estava indo atrás primeiro da Dona Margot. Ele viu ela saindo e aí ele foi atrás dela. E aí, nesse momento, ele começa a brigar com ela, né? Ele entra no barco dela, começa a brigar com ela. E aí ela tem outro ataque. Nisso, a Nanda chega com o Léo e levam a Dona Margot pro hospital. E aí o Igor fica sozinho no barco da senhora Margot pra procurar esses tesouros dela, sabe? Porque é isso que ele queria. E aí nisso acontece uma explosão, porque o barco dela já tava muito ruim. Acontece uma explosão de gás e o barco começa a afundar. A Nanda vê isso de longe e volta, né, nadando pra poder salvar o Igor. Sim, ela tava como sereia, mas ela tinha que salvar o Igor. E aí ele fica desacordado, o barco tá descendo cada vez mais, né, afundando cada vez mais, e o Igor tá desacordado. A Nanda consegue, com a força da cauda dela, abrir a porta pra ele sair, pelo menos. Só que quando ela faz isso, ele olha e ele vê metade da cauda dela saindo assim, tipo... E aí ele conta pra todo mundo o que ele viu, só que ninguém acredita nele. Gente, um detalhe, essas fotos que a senhora Margot tinha das amigas dela, eram fotos dela com as amigas dela e elas como sereias. Então as três eram sereias no passado e eu acho isso muito legal. Tem alguns episódios que mostram flashbacks das três, né, no passado, nos anos 50, e aí a imagem fica meio preto e branco. Eu acho muito legal vê-las como sereias e saber que, na verdade, a série que a gente tá assistindo é no futuro, né, tipo, de uma coisa que já aconteceu e aí mostra o passado. Eu acho muito legal. A partir daí, o Igor vai ficar fascinado nessa criatura que ele viu no mar. Ele vai ficar muito dedicado em encontrar essa criatura pra provar pra todo mundo, né? Inclusive, ele vai atrás do barco e ele consegue pegar a porta amassada, né? Pra todo mundo ver, olha, tem uma criatura e ela fez isso aqui com essa porta, né? E aí ele fica cismado com isso. Até então, ele não imagina que é uma sereia, ele só chama de criatura. E aí tem uma lua cheia que quem pega, né, quem é pega pelo feitiço, dessa vez é a Drica, né, só faltou ela, né, nesse primeiro momento, né, a Nanda e a Claire já foram pegas pela lua cheia, e aí nesse episódio ela começa a ficar muito quente, depois que ela vê o reflexo da lua, ela começa a pegar fogo, e aí ela fica meio alucinada, e aí ela vai sentido pra Ilha Mako, começa a colocar fogo em várias plantas, várias árvores, e aí o Igor vê isso de longe, e aí ele vai atrás pra ver o que tava acontecendo, e ele encontra a Drica lá com tudo pegando fogo. Eu acho legal que ele não questiona, tipo, ele questiona, o que aconteceu, mas ele não... Ele age na maior tranquilidade. Ela tá sentadinha assim na areia e tem um círculo de fogo em volta dela. E ele acha isso normal, sabe? Ele não questiona muita coisa. Nessa cena eles conversam um pouquinho e ela beija ele e aí ele desmaia na mesma hora. E as meninas depois conseguem tirar ela do transe levando ela pra lagoa do vulcão, né? Pra lagoa da Ilha Mako. E aí ela sai do feitiço. Episódio que enquanto tá rolando um concurso de pesca, né? E o Léo tá participando desse concurso, a gente vê que a Drica e o Igor se aproximaram ainda mais. Inclusive tem um seminário que o Igor com o pai dele lá, e a Drica se inscreveu pra fazer esse seminário. Eu não lembro, eu não sei exatamente o porquê, eu não sei exatamente do que é esse seminário, só sei que ela tava ali participando, ela era uma das garotas participantes. E aí eles acabam ficando presos na cobertura daquele prédio, né, porque a porta fechou sozinha, e aí o Igor tem muito medo de altura, e a Drica consegue acalmar ele. Então eu acho muito fofinho os dois, gente. No comecinho da série, o Igor, ele é um babaca completo.
Mas depois que ele dá uma evoluída, eu acho ele e a Drica muito fofo. E é legal de ver que os dois são tão diferentes e os dois conseguem se dar bem, sabe? Tipo, é muito legal de ver. E aí nessa cena eles conversam bastante, eles se abrem um pro outro. E aí, inclusive, eles se beijam pela segunda vez. Nós temos um dos episódios mais polêmicos também, que é a Nanda, ela tá a fim de mudar o visual. E aí ela pinta o cabelo de vermelho. Ela era loira, gente, aí ela pinta o cabelo inteiro de vermelho. E aí, quando ela fez isso, ela se transformou em sereia na hora que tava pintando o cabelo. Então, quando ela seca, o cabelo volta a ser loiro. Então, quando ela entrar no mar, o cabelo dela vai ficar vermelho. Deu pra entender, né? E aí, a dona Margot fala que no barco dela, ela tinha fotos dela com as amigas que, né, estavam ali como sereias. E aí, a Nanda vai nesse barco pra poder pegar essas fotos. Só que bem nessa cena, o Igor tava na superfície com um amigo dele, porque eles iam entrar nesse barco. Olha, por pouco eles não pegam a Nanda, né? E aí a Nanda acha as fotos e o Igor vê de longe a Nanda nadando, né? Tipo, ele vê só as costas dela e a cauda e o cabelo. Então ele vê que é uma sereia e que ela tem cabelos vermelhos. Ele conta isso pra todo mundo, mas ninguém acredita nele. Essas cenas também desse episódio, o Igor chama a Drica pra sair. E a dona Margot vê eles dois, tipo, conversando, e ela reprova um pouco isso, sabe? E aí um detalhe também importante é que a Miriam, aquela patricinha, de vez em quando ela ficava com o Igor, né? Mas eles não estão mais juntos e ele tá super afim da Drica. Aí a Miriam vai ser, tipo, insuportável em alguns momentos também. Aí no episódio 22, a Drica, ela fica muito mexida com o Igor, sabe? Tipo, ele dá uma balançada assim nela. E aí ela aceita sair com ele se ele não tocar mais nesse assunto de sereia, obviamente, né? E aí eles acabam ficando juntos, eles vão no cinema juntos e as meninas veem os dois juntos. Só que o Igor, gente, ele é tipo o vilão aqui, né? Nesses primeiros episódios. Então, assim, por que a Drica tá com o nosso maior inimigo, sabe? E aí, quando elas vão questionar a Drica, ela fala, bom, eu não contei ainda porque eu tava esperando o momento certo de vocês terem maturidade de aceitar a ideia, sabe? E aí elas brigam e a Drica se afasta um pouco das duas. E aí, a Drica fica afim de um vestido vermelho e o Igor compra pra ela. E nisso vai ter um almoço na casa do Igor, né? Um almoço que o pai dele tá dando, um almoço importante. Porque a ideia do pai dele é construir um resort na Ilha Mako. E aí, nesse almoço, também são convidados a família da Nanda. Porque, como eu falei, a família da Nanda tem dinheiro e um dos sócios do pai do Igor é o pai da Nanda, né? Inclusive, a Nanda e o Igor, eles cresceram juntos. E aí, nesse almoço tá bem estranho, porque a Nanda tá extremamente sexy e elas estão brigadas. E aí, nisso, eles expõem a ideia do resort, só que a Drica, ela não fica quieta. E aí, ela acha um absurdo, eles começam a discutir. E aí, nesse primeiro momento, o Igor até briga, né, discute um pouco com a Drica sobre isso. E a Nanda, ela percebe o quanto que a Drica é demais, porque ela tava brigada com a Drica, só que aí ela viu o quanto que ela se impôs naquele almoço, né. Ela fica do lado da Drica em toda essa conversa, né, em toda essa briga que começa a ter. E no final disso tudo, o Igor fica mais encantado pela Drica, porque ele percebe o quanto ela é demais, né, porque ela enfrentou o pai dele. E aí a Nanda e a Drica se resolvem e fica tudo bem. E aí, nos próximos episódios, rola muito o lance do colar. Porque aquele colar que a Nanda encontrou, a dona Margot fala que era o colar da Grace, que é o colar que a Nanda deu pra Claire. Era o colar da Grace, que era amiga da dona Margot. E que todas elas tinham 3 colares. E um desses colares, a Drica encontra no shopping, tipo, numa loja do shopping. Ela tá passeando com o Igor, agora eles estão namorando oficialmente. E aí ela gosta muito daquele colar. Só que a Miriam, que é aquela garota mimada que ficava com o Igor, ela fica com ciúmes e compra o colar pra ela. E aí rola toda uma treta pra conseguir esse colar de volta, mas aí dá certo. E aí, nesse episódio, tá rolando toda uma tensão, porque a dona Margot, ela não gosta do Igor, ela não confia no Igor, né? Por motivos óbvios, né, de tudo que ele já fez com ela. E ela não aprova o relacionamento da Drica com o Igor. E aí ela conta que a amiga dela, chamada Júlia, era a mesma coisa da Drica, gente. E aí mostra nessas cenas alguns flashbacks, como eu falei pra vocês, do passado. E que no passado a Júlia confiou num garoto também, que era muito bad boy, era bonito e tudo mais. E ela confiou nele pra contar o segredo dela de sereia. E aí no final ele tirou fotos e só queria expor ela, sabe? E aí a Drica fala, mas eu não sou assim. Tipo, eu não sou como a Júlia, sabe? Eu sei o que você quer dizer, eu não sou assim. E aí rola toda uma tensão nesse episódio. Eu gosto muito dessas cenas. E aí no final fica tudo bem. Ela fala, gente, qual é? Vocês acham que eu ia contar mesmo meu segredo pro Igor? E elas se resolvem e aí fica cada uma com colar, né? Então a Drica fica com aquele lá que ela conseguiu do shopping, que era da Júlia. A Claire fica com o colar da Grace,
que foi encontrado no mar. E aí, o último, que é da Dona Margot, ela dá o colar dela pra Nanda. E aí ela fala, esses colares têm que ficar juntos. E se vocês estão se perguntando, meu Deus, mas que raio de colar é esse? No colar, ele é tipo uma gota d'água. E aí, quando abre, tem a foto das três. E aí elas colocam a foto delas. E aí a Dona Margot, eles têm que ficar juntos, né? Vocês agora são a nova geração de sereias. No final do episódio 24, então a gente já tá no finalzinho, rola um baile, e aí nesse final o Léo e a Claire ficam juntos. Porque assim, eles sempre foram amigos, mas um sempre gostou do outro, mas eles tinham muita vergonha de falar, enfim. E eles acabam ficando juntos nesse finalzinho. E no episódio 25, a doutora Damon aparece de novo, gente. Ela fala pro Léo que ela só tá fazendo algumas pesquisas por ali, fazendo a contagem de peixes, essas coisas. Mas aí ela invade a Ilha Mako e lá ela encontra um pedacinho de escama de uma das meninas, sabe? E aí o cara fala, né, o assistente fala pra ela, nossa, eu nunca vi uma escama dessa. E ela fala, estranho. Ela pega e quando ela vai analisar, ela percebe que são as mesmas células, né, daquela amostra do Léo. E ele fala, nossa, eu nunca vi nada parecido. E ela fala, eu já vi. E aí, quando o Igor descobre que tem uma doutora, né, fazendo pesquisas ali, ele vai até ela e ele fala, bom, eu te aconselho a fazer isso mesmo, porque pode ser que você encontre alguma coisa. E aí ele também descobre que o pai dele que tá patrocinando as pesquisas da doutora Damon, porque ele quer sim fazer aquele resort na Ilha Mako, né, então por isso que ele contratou ela pra poder pesquisar tudo por ali. E aí, a doutora Damon, então, já tem essas informações, né, ela pegou uma amostra que tava ali na Ilha Mako, viu que é a mesma célula que o Léo tinha, né? E aí ela também coloca câmeras subaquáticas na entrada daquela caverna, sabe? Que leva à lagoa ali das meninas, né? As câmeras conseguem tirar foto das meninas entrando, só que ela não pega o rosto assim de imediato. Ela pega uma foto que mostra apenas as caudas ali. E aí, quando o Igor vê essa foto, ele fica muito feliz e vai contar pra Drica, tipo, mano, foi encontrada as sereias foram encontradas, tô muito feliz, quero muito te contar. Mas aí tem uma outra foto que surge depois, e aí já pega o rosto das três, e quem vê é o pai do Igor. Ele fala, não é possível, eu conheço essas meninas. E aí, a doutora Damon depois acaba sequestrando o Léo pra poder armar uma emboscada pras três, né, pra poder prender as três, óbvio, pra fazer estudos e tudo mais. E aí dá certo, quando elas vê que o Léo tá em apuros, elas vão pra Ilha Mako e aí elas entram na lagoa. Quando elas fazem isso, os mergulhadores vêm e colocam uma grade naquela passagem, e aí elas não conseguem sair. E aí o Igor aparece com o pai dele, e aí ele descobre que a Drica é uma sereia, né? E aí eles conversam sobre isso, ele fala, por que você não me contou e tal? Aí ela fala, você era o maior caçador de sereias, como que eu ia te contar isso? E aí ele pede desculpa, ele fala que ele não consegue fazer nada, infelizmente, que o pai dele que manda e não tem o que ele possa fazer. Mas aí, com isso, dá um gatilho nele de ajudar elas. E aí ele vai atrás do Léo pra poder salvar o Léo, porque o Léo tá sequestrado. E aí eles dois vão salvar as meninas, né? E eles conseguem fazer isso, o que dá certo. E aí elas saem de lá. Só que aí, gente, a Dona Margot, ela conta pras meninas que nessa lua cheia, se elas estiverem dentro da lagoa, elas vão perder os poderes pra sempre, ou seja, elas vão deixar de ser sereias. E aí elas conversam sobre fazer isso, porque elas falam sempre vai ter algum cientista atrás da gente, né? Então se a gente acabar com isso agora, nunca mais vai ter. Então elas fazem tipo o que a Eleven fez, sabe? E aí elas vão pra lagoa e falam pra doutora, a gente vai acabar com isso agora. O que elas realmente fazem? Elas pulam no lago e aí a lua aparece e pega o poder delas. Então elas saem da piscina molhadas e sem cauda. E aí elas falam pra doutora, por que você não vai embora? E aí no dia seguinte, né, vida nova, elas estão sem cauda. A doutora Damon realmente foi embora, graças a Deus. E aí, aparentemente, o Igor se resolveu com o pai dele, eles estão numa sintonia legal agora, tá tudo bem, né, final de temporada. Quando elas vão entrando mais, descobrem que, na verdade, elas ainda são sereias. E que, aparentemente, o feitiço só duraria apenas por 12 horas. E aí o Léo também sabia, então o Léo e a Dona Margot estavam ali de complô. E aí, eles falam que se elas acreditassem nisso, né, realmente, a doutora Damon também ia acreditar. Ia ir embora realmente, né. Então, assim, elas voltaram a ser sereias novamente. E a temporada termina desse jeito, gente. A segunda temporada é muito legal, tem uma história muito legal também. A terceira já é bem diferente dessas duas primeiras, né? E tem uma outra personagem que entra, que também é sereia. Enfim, por gente, me conta aqui nos comentários se vocês gostaram dessa primeira temporada pra eu poder fazer a segunda pra vocês. Já deixa o like, se inscreve no canal pra não perder os próximos conteúdos. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!